A Transerp dá mau exemplo de limpeza para a vizinhança. Quem mora ao lado do pátio de veículos abandonados não aguenta mais a proliferação de ratos, escorpiões e mosquitos que invadem as casas. Um sério problema de saúde pública. A casa do Matheus e da Jennifer é colada no pátio da Transerp. Faz 5 anos que o casal mora no local, na rua Luiz Carlos Afeto, final do bairro Ipiranga. E durante todo esse tempo, eles convivem com o problema que não aguentam mais. Eu não aguento mais matar tanto rato, ratazana e escorpião. Tenho 2 crianças pequenas, uma de 1 ano, outro de 5. Olha o descaso da Transerp. Os carros estão sumindo no meio do mato e não tem fiscalização. É entulho, mato, ferragem. E toda vez que a gente reclama, nada é resolvido. No andar de cima da residência, os dois mostram o que vimos no vídeo. Carros encobertos pelo mato, veículos se deteriorando, falta de limpeza e manutenção no local. Situação propícia para animais peçonhentos, como escorpiões que aparecem com frequência. Ratos, então, nem se fala. Toda semana tem. Dá para ver eles passando em cima do muro. Eles entram dentro do quintal da gente, pelo muro. A gente, à noite, vê vários deles. É ninhada. Muitos, muitos mesmo. Todo dia a gente está lutando contra as pragas que vêm para a nossa casa. Tentamos já fazer várias denúncias em alguns controles de vetores e até mesmo a administração da Transerp, e resposta mesmo a gente não tem nenhuma. Por ser um órgão público, deveria ter um controle mais assíduo de limpeza, controle de pragas, e a gente não vê isso. É um cenário de risco para a saúde pública, inclusive para a dengue. E Ribeirão vive a expectativa de passar por uma nova epidemia diante dos últimos números divulgados. Quem deveria dar o bom exemplo, como a gente vê, não está dando. O controle de vetores vem aqui em casa, vê que está tudo certo. Todas as vezes a gente questiona, mas e ali do lado? Ali a gente já não pode fazer mais nada. A gente vê muita gente falando para tomar cuidado, para a gente, propaganda de televisão, dando exemplos de limpeza para evitar mosquito da dengue, pragas como escorpião. Só que o órgão público que deveria ser o primeiro a tomar a iniciativa, a gente vê não fazendo isso. O seu Vanderlei também é vizinho e tem as mesmas queixas. Ele fica preocupado por causa do netinho que está sempre em casa, principalmente por conta da quantidade de ratos. Às vezes aparece 4, 5, depois a gente consegue matar, põe veneno e depois torna a voltar de novo. A casa do senhor já deixa limpinha? Deixa limpinho. E do lado? Do lado da sujeira do lado. É uma situação profundamente lamentável, extremamente preocupante. Quer dizer, se fosse um setor privado, né, agora a prefeitura, no meio da cidade, com pessoas, provocando ali um criadouro de ratos, de escorpiões, de mosquitos que transmitem doenças seríssimas à população, é profundamente lamentável. Pelo que a gente costuma assim pensar, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Não pode aquela situação, aquilo é deplorável. O professor de Políticas Ambientais da USP de Ribeirão destaca que, se nada for feito, o caminho é procurar a promotoria, porque é a saúde dos moradores que está em risco. Esse desrespeito, esse descaso, essa não ação quando necessária, portanto uma omissão, ensejaria uma ação judicial, inclusive criminal, porque nós estamos diante de criadouros de dengue, portanto estamos afetando diretamente a saúde pública, criadouros de escorpião, diretamente a saúde pública. O Ministério Público poderia sim agir nesse caso, entendo eu, com ações mais enérgicas. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Transerp informou que sempre realiza limpeza no pátio que armazena esses veículos para evitar o surgimento de focos do mosquito da dengue e que essas ações são monitoradas pelo Departamento de Controle de Vetores. Agora ao vivo, Samuel Santos traz mais informações. Pussi, a reportagem disse tudo, né? O bom exemplo deveria partir justamente de um órgão como a Transerp. Para falar um pouco mais sobre essa situação, eu converso com o advogado Paulo Henrique Marques de Oliveira. Doutor, o que se pode fazer com um vizinho tão inconveniente quanto a Transerp? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Pois é, tão inconveniente quanto perigoso, né, do ponto de vista sanitário. E o que tem que ser feito é denunciar. Denunciar a mídia, denunciar principalmente ao Ministério Público para que tome providência no sentido de obrigar a autarquia municipal a proceder à limpeza daquele ambiente.
Chega a ser até irônico, mas o poder público está criando um problema que ele mesmo vai sentir o reflexo? Não tem a menor dúvida. Seria irônico se não fosse tão trágico, né? Porque uma vez que a gente aprendeu que saúde a gente trata na prevenção, né? Então, é muito menos oneroso aos cofres públicos que você tratar a prevenção do que depois corrigir isso através de filas enormes em postos de saúde, lotação em leitos de internação, filas em consultas e exames. Quer dizer, o próprio município devia cuidar mais da prevenção, que isso seria muito mais benéfico à população e à própria entidade, né? É preciso que aconteça a responsabilização particular de quem está permitindo um absurdo como este? É importante a gente pautar isso também, porque obviamente que a autarquia possui uma gestão, possui um diretor responsável por aquela área, né? E eventualmente o Ministério Público pode apontar a responsabilização pessoal desse diretor. A epidemia de dengue este ano pode alcançar números incríveis. O que a Prefeitura permite acontecer na Transerp é um caso que pede sérias intervenções? Sim, pede sérias e imediatas intervenções, porque isso pode se alastrar. A gente tem que entender que, muito embora a matéria seja pontuada naquele local, uma eventual epidemia vai transmudar para toda a cidade, né? Não fica concentrada naquele local. Então, a Prefeitura precisa coordenar isso junto à sua autarquia para que proceda imediatamente a limpeza daquele terreno. Agora, quando a epidemia acontece, acaba faltando recursos na saúde para atender a demanda em todo o país. Não seria o caso de denunciar situações como esta a autoridades federais? Então, foi aquilo que nós falamos anteriormente. O repasse das verbas públicas, obviamente, está sendo toda direcionada para a correção do problema, quando eventualmente você poderia usar essa verba muito menor para fazer a prevenção. Isso não está ocorrendo, então vai onerar. Fazer a intervenção federal, acho que vai ser pouco efetivo do ponto de vista de solucionar o problema. Todavia, os munícipes ali, a população daquela região precisa imediatamente providenciar uma representação ao Ministério Público para que isso seja contido imediatamente. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta para mostrar que falta asfalto no Distrito Industrial lá de Pradópolis. Isso tem prejudicado bastante os empresários do local. Puxa, é com você. Até já, Samuel.